assunto ser outro, vamos falar de eleições. Dessa vez, na semana passada, a gente recebeu Luiz Sérgio Monte, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral, e conversamos aqui sobre propaganda eleitoral, as principais regras que mudaram para os candidatos e para os eleitores neste âmbito. E hoje a gente recebe aqui Rodrigo Nunes, que é professor de Direito e de Contabilidade e é também chefe de cartório da 32ª Zona Eleitoral. Ele atua lá em Areia Branca e vai conversar sobre gastos de campanha, fundo eleitoral, fundo partidário, prestação de contas e todos os assuntos correlatos que dizem respeito a esse tema. Você pode tirar sua dúvida, você aí que é candidato ou você que tem interesse em entender melhor quais são as regras neste ano, participe do programa com sua pergunta ou sua opinião através das nossas redes sociais, o Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. E a gente, desde já, pede que você participe, envie a sua mensagem. Você não apenas aqui de Mossoró, mas também das cidades que possuem os serviços da TCM. Você que está em Apodi, Governador de Ser Rosado, Felipe Guerra, Caraúbas, Upanema, Açu. A gente quer ouvir a sua demanda aí. Como é que está a política na sua cidade? O que é que está acontecendo no seu bairro? Manda para a gente. Os telefones, os contatos aparecem sempre na tela para lembrar você. Carol, chegando aí, né, em mais uma semana decisiva para as eleições deste ano, no sentido de organização dos partidos, dos candidatos para o pleito de novembro, segue também as articulações internas, né? E a gente já falou aqui do PSD, que o PSD poderá mudar aí seus rumos de apoio. E o MDB é outro partido que ainda está definindo o seu apoio para a disputa majoritária deste ano. O apoio do MDB vem sendo conversado nos bastidores e até as convenções muita coisa deve acontecer. Ainda não definimos, estamos conversando, todo mundo sabe que eu sou da base da prefeita Rosalba Ciarline. Estamos aguardando conversar, eu recebi ligações do Solidariedade, através do ex-vereador Tomás Neto, do ex-vereador Genivan Vale. Recebi também uma ligação da deputada Isolda, querendo conversar. E recebi 2 visitas da ex-prefeita Cláudia Regina e também o senador José Agripino, ex-senador, ligou para o ex-senador Garibaldi também, fazendo gestões. Mas ficou decidido que em Mossoró a decisão seria da presidente Isabel Montenegro. Segundo a presidente do MDB, o convite do Solidariedade é para a vaga de vice, mas não há interesse do partido. Estou retornando daqui a pouco para o ex-vereador Genivan Vale para conversar com ele, né? Mas já sei que o convite seria para uma possível candidatura a vice e eu não aceitaria. O partido tem 24 pré-candidatos à Câmara Municipal de Mossoró, a maioria do grupo rosalbista. Apesar do partido da prefeita ainda não ter procurado o MDB, uma decisão deve ser tomada antes de sexta-feira, após negociações. Nós com certeza seremos procurados, né? Como aliados que somos hoje. A prefeita deve querer ainda conversar com o MDB, como esses outros partidos também. Hoje o MDB, por exemplo, tem uma secretaria indicada, certo? Todo mundo sabe que política se faz conversando, que política se faz também a gente conversando sobre um possível espaço numa nova gestão, entendeu? O apoio que os pré-candidatos terão, a gente sabe que tem todo um métier para que você entre numa campanha eleitoral, gravação, santinho. Essas coisas que a gente pode ver o que é que o partido pode ter de ajuda. O fundo partidário do MDB diminuiu bastante, significativamente, com a involução do número de parlamentares do partido. E a gente precisa saber o que contaremos para caminhar nessa eleição 2020. Aí, então, muito claro, realmente, a presidente do MDB em Mossoró sendo muito franca em relação ao que é que acontece nessas conversas em relação aos apoios partidários.
Eu já disse, o MDB, o fundo partidário, caiu, porque realmente nós acompanhamos nos últimos anos uma involução, nas palavras da própria presidente do MDB, no número de membros do MDB, de candidatos e de pessoas com cargo eletivo do partido. E aí existem sim essas conversas. Qual é o apoio que vai se dar na eleição? O partido que tem ali uma chapa e que quer cooptar o apoio de demais partidos na coligação, o que é que vai dar de contrapartida? Ficou muito bem esclarecido aí. Como ela disse, deixou claro, as conversas vêm acontecendo com todos os partidos, aconteceu aí essa conversa entre José Agripino e Garibaldi, Garibaldi que é liderança do MDB, José Agripino é liderança do Democratas de Cláudia Regina, então isso pode tornar aí um apoio uma realidade, mas tem a questão local também, dos filiados do MDB serem muito da base de apoio de Rosalba Ciarline. Amanhã à tarde a gente já vai saber essa decisão aí. À noite a gente provavelmente traz para você, afinal, quem o MDB vai apoiar. Como as coisas mudam, né, Carol? Porque o partido, o MDB, um dos mais tradicionais do país, aqui em Mossoró tem a sua história, em várias cidades do interior do estado tem realmente algo de relevante dentro da política, e aí sendo que ouvido meio que de última hora, sem muito interesse, são as mudanças na política, e a gente vê que o MDB, que continua grande, sofre aí para ficar junto dos que estão em busca do poder. Pois é, e aí a gente vai acompanhando esses apoios. Vamos agora falar um pouquinho sobre outro assunto também bastante interessante em relação às contas, às candidaturas nas eleições. Rodrigo Nunes, professor de Direito também e de Contabilidade, chefe de cartório da 32ª Zona Eleitoral, já está conectado com a gente, vai conversar sobre este assunto. Boa noite, Rodrigo Nunes, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Primeiro assunto, foi divulgado aí os gastos, o teto de gastos de campanha nas eleições. O que é que define esse valor para cada município? Boa noite, Carol. Boa noite, Lúvio, a todos e a todas que nos assistem. Obrigado também pelo convite. Nós estamos em pleno período, né, de borbulha das eleições, ou seja, o período das convenções, e, de fato, já nesse período há de se ter uma preocupação com a arrecadação e com a aplicação dos gastos, com a aplicação dos recursos nas campanhas eleitorais, especialmente na campanha municipal que se avizinha. Nós tivemos, na semana passada, a definição dos limites de gastos pelo TSE a partir de fatores que foram determinados desde 2015. Importa dizer que até 2014, esses limites de campanha eram definidos pelos próprios partidos políticos e informados quando do registro de candidatura. Tá? E a partir de 2015 nós tivemos uma disciplina com requisitos objetivos, né, que definiram a partir da eleição paradigma de 2012, né, das candidaturas com maior gasto declarado, e a partir desse gasto foram atualizados monetariamente os valores para cada eleição e com um conjunto de outras variáveis, né, como, por exemplo, o eleitorado de cada município. Então, a partir desses cálculos e com a indexação do IPCA, né, o Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é o índice utilizado, né, o índice do IBGE, nós tivemos as definições com os limites que já foram divulgados e que devem ser respeitados tanto na chapa majoritária quanto nas candidaturas proporcionais. Importa dizer que, ao ultrapassar esses limites, o candidato se sujeita, né, à multa de 100% do valor ultrapassado e, especialmente, a possível representação em sede de abuso de poder econômico. Então, é muito importante ficar atento a isso e ficar atento já no que diz respeito à questão dos gastos
né, que, embora não esteja sendo permitido ainda, já ocorrem a partir das convenções. E aqui, Carol, eu acredito que já seria a primeira dúvida, não é? Justamente. Vou deixar para a próxima pergunta. Justamente. A gente precisa fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente fala sobre o assunto.